Quanto tempo durará a grande tribulação? Isso aqui é muito difícil. Eu estimulo os irmãos a estudarem, não é? Mas olha o que eu coloquei aí. Quem me perguntou sobre os dias, se os dias nos tempos bíblicos eram contados de modo diferente, eu coloquei alguma coisa aí. Veja, em Apocalipse 11, versículo 3 e 13, versículo 5, mencionam-se 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. Que basta você fazer 1260 dividido por 360. Você vai ver, aí vai chegar no número exato de 3 anos e meio. 42 meses, se você fizer 42 vezes 30, ou seja, 42 meses, considerando que os meses, cada um tinha 30 dias, vai chegar nos meses 1260 dias. Então veja aí, que é exatamente 3 anos e meio, que é a primeira metade da grande tribulação, que terá duração de 7 anos. Mas onde está escrito que a grande tribulação terá duração de 7 anos? De novo, eu digo, não está escrito assim: eis que a grande tribulação terá duração de 7 anos. Não está escrito assim. Mas se você estudar lá sobre a 70ª semana de Daniel, no livro de Daniel, por que 70ª semana? Se você pesquisar sobre isso, semana ali, você vai ver que é semana de anos. Semana de anos. Lembra lá que a Bíblia fala em outras passagens de semanas de anos. Uma semana, porque semana significa 7. Claro que quando se fala de semana, já vem logo na nossa mente 7 dias. Mas o termo semana denota 7, pode ser 7 anos também. E aqui no caso, olha aí que eu coloquei. Vamos ler que é importante. A 70ª semana mencionada por Daniel é a última. Aliás, irmãos, deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil, porque aqui eu coloquei resumido. Eu acho que eu vou ler no próprio livro aqui, que está mais amplo. Deixa eu só lembrar aqui que página que está aí. 127, localizei aqui. Então veja bem, de acordo com a revelação dada, vamos começar aqui eu vou ler, os irmãos acompanhem por gentileza. Não estou lendo o roteiro, estou lendo o livro. Então peço atenção dos irmãos. Veja, a 70ª semana, dentre as 70 que são mencionadas por Daniel, não é? Profeticamente, são os últimos 70ª semana, porque já passaram 69. Essa é a 70ª, não é? 70, número 70. A 70ª semana, dentre as 70, são os últimos 7 anos, de um total de 490 anos, isto é, 7 vezes 70, 70 semanas vezes 7 vai dar 490, não é? Revelados ao profeta Daniel. Mas não é apenas com base nisso que se conclui que a grande tribulação terá 7 anos de duração. A profecia de Daniel é apenas um ponto de partida para se chegar a essa conclusão. A contagem dessas 70 semanas de anos começou com o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém e foi interrompida com a morte do Messias. Isso está escrito na Bíblia. Eu não estou lendo para ganhar tempo, mas você pode ler Daniel 9, 25 e 26. É profecia de Daniel. Ele diz que a semana será a contagem, em outras palavras, claro, começou com o decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém, foi interrompida com a morte do Messias. De acordo com a revelação dada ao profeta Daniel, as 70 semanas se subdividem em 3 períodos. Primeiro período, conforme Daniel 9:25, compreende 7 semanas ou 49 anos, isto é, 7 vezes 7, igual a 49 anos. Olha aqui, vou ler o texto bíblico que está aqui no livro. Sabe e entende, Daniel, aqui é a revelação de Daniel, dada a Daniel. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, alusão a Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas. Se você contar 7 mais 62, quanto dá? 69.
Então aqui está dizendo que já decorreram 69 semanas. Mas onde está escrito que a 7ª semana ainda não aconteceu? Porque a Bíblia deixa claro que houve, e nós estamos num parêntese, por assim dizer. Falta acontecer essa última semana. É exatamente os 7 anos da grande tribulação. Só que um parêntese foi aberto, e esse parêntese só será fechado quando acontecer o arrebatamento da igreja. Ou seja, vai terminar o tempo dos gentios, como aparece lá em Romanos. E aí começa então a 70ª semana de Daniel. Então preste atenção, vou ler de novo. Primeiro período, conforme Daniel 9:25, compreende 7 semanas ou 49 anos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel destaca com clareza o começo da contagem dessas semanas, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí você tem que ler o livro de Neemias, a Bíblia análoga, tem que ler o livro de Esdras, porque daquele ponto de partida até a conclusão da mencionada obra, passaram-se de fato 49 anos. Se você quiser estudar, isso está em Neemias, capítulos 1 a 6, e Esdras, capítulo 6, versículos 13 a 15. Você pode estudar sobre isso. Mas vem o segundo período, também apontado por Daniel. Veja, a segunda parte das 70 semanas de anos compreende 62 semanas ou 434 anos. Veja, a primeira parte são 49 anos, a segunda parte é 434 anos. 434 mais 49 vai dar quanto? Vai dar 483. E se você ler a Bíblia, surpreendentemente, se você analisar com todo cuidado, isso não é invencionice, não é cálculo mirabolante, isso aqui é o que está realmente na Bíblia. É realmente impressionante observar que desde o decreto de restauração até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está lá em Mateus 21, passaram-se exatamente 69 semanas, ou 483 anos. Veja como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Eu gosto da Bíblia porque o que está na palavra de Deus se cumpre. Aquilo que foi prometido se cumpriu. 483 anos. E aí vem o terceiro período. É aí que entra a grande tribulação. O primeiro e o segundo período já foram. Agora veja, o terceiro período é a última semana de anos, isto é, a 70ª semana, sobre a qual a profecia diz, olha a profecia bíblica, ele, aqui é uma alusão ao anticristo, aqui não dá tempo de ler o contexto, este ele aqui é o anticristo, ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, 7 anos, o anticristo vai firmar esse concerto, por uma semana, e na metade da semana, qual é a metade da semana? 1260 dias, está lá em Apocalipse, 3 anos e meio, 42 meses, é 3 anos e meio, é a metade de 7 anos, viu como a Bíblia explica a própria Bíblia? Então veja, fará um concerto com muitos por uma semana, 7 anos, e na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Agora note, confrontando esta passagem com a profecia de Jesus constante, de Mateus 24, 15 a 21, porque Jesus menciona essa profecia de Daniel. Se você ler Mateus 24, 15 a 21, você vai ver que Jesus menciona a profecia de Daniel. Veja que isso não é invencionice de assembleiano, não é invencionice de dispensacionalista, como andam dizendo por aí. Jesus fez menção dessa semana, da 70ª semana de Daniel, Mateus 24, 15 a 21. Fica provado que a 70ª semana representa o tempo da grande tribulação, porque Jesus fez alusão a ela. Quando comparamos as profecias constantes de Daniel, Apocalipse, Mateus 24 e Lucas 21, concluímos que o lapso temporal indefinido que começou logo após a destruição de Jerusalém, no ano 70, já estava previsto na palavra profética,
É o período denominado os tempos dos gentios, está lá em Lucas 21 e 24, o qual perdurará até o início da 70ª semana, isto é, a grande tribulação. É difícil, irmão? É muito difícil, eu reconheço, mas está claro, se você ler com todo cuidado, com toda atenção, que não dá tempo aqui, porque é apenas uma palestra, mas se você estudar, se você tomar tempo com isso, lendo, eu recomendo aqui para os irmãos aquela obra do pastor Antônio Gilberto, que é uma obra fininha, não é volumosa, o Calendário da Profecia, há uma explicação fabulosa. Outro livro, Teologia Sistemática, de Eurico Bergsten, que muitos criticam porque Eurico Bergsten não fica citando filósofo, ele vai na Bíblia, é um esboço, é igual aquela obra de Thyssen, você deve conhecer, Clarence Thyssen, que obra espetacular é aquela, não tem muita filosofia, mas é Bíblia, Bíblia, Palestras em Teologia Sistemática, de Clarence Thyssen, vale a pena ler também. Claro que eu não estou aqui desprezando outras obras, tem obras, teologia sistemática aí, que são maravilhosas também, mas eu recomendo, porque essas que eu falei, Eurico Bergsten, Antônio Gilberto, não é? A nossa teologia sistemática pentecostal, que tem como editor Antônio Gilberto e vários ali expoentes, que por graça de Deus eu tive ali o privilégio de ser escolhido para falar sobre escatologia, mas também a teologia sistemática de Horton, Stanley Horton, que partiu para a eternidade há pouco tempo, mas um grande teólogo, um erudito também, um erudito. Quem disse que no meio pentecostal não tem erudito? Também tem, irmãos. Aliás, há muitos. É que às vezes nós acabamos, os irmãos sabem que o profeta não tem honra na sua pátria, né? E muitos teólogos às vezes gostam mais de ver o que está lá fora. Claro que há bons teólogos também, mas na Assembleia de Deus também temos homens aí que são de valor, e teólogos que eu até na bibliografia cito alguns, além de Stanley Horton, que é um erudito, assim como o pastor Antônio Gilberto, que a gente nossa, brasileiro, às vezes não temos o costume de valorizar também o que é nosso, e com uma certa razão, mas nesse caso nós podemos dizer com toda tranquilidade, que o pastor Antônio Gilberto é de fato um erudito, irmãos, uma pessoa que merece todo o respeito, e é respeitado lá fora, não é por acaso que ele faz parte daquela grande universidade, não é? A Global University, que é uma universidade muito respeitada, e o pastor Antônio Gilberto faz parte ali daquela equipe de eruditos, não é? Muito bem, então é importante que os irmãos tomem tempo com o assunto, porque não é muito fácil entender aqui sobre a 70ª semana de Daniel. Mas outra pergunta: haverá salvação na grande tribulação? Letra C, agora voltando para o roteiro, haverá salvação na grande tribulação? Sim, é justamente os mártires, são justamente os mártires que vão ser salvos, aqueles que vão ficar aqui por ocasião, ou aqueles que não forem arrebatados, ou até que forem salvos, pessoas que não somente os desviados, como muitos falam, mas aqueles que nunca entregaram a sua vida a Jesus, eles vão ter oportunidade também na grande tribulação, também, vai ser um período difícil, mas haverá salvação. Mas o Espírito Santo não vai ser retirado da terra? Eu estou procurando quem foi que inventou isso, porque eu não vejo base na Bíblia para dizer que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Primeiro, que o Espírito Santo é Deus, e Deus é onipresente, não é? Então como você vai tirar o Espírito Santo da terra? É claro que a igreja não vai estar, a igreja hoje, a igreja será arrebatada, não é? Há um que o detém, diz a Bíblia, quando fala lá que detém o anticristo se manifestar, esse um que detém, à luz do contexto, eu não vejo outra resposta a não ser que é o povo de Deus, a igreja ali. Não é o Espírito Santo que vai ser tirado da terra, mas ali é uma alusão à igreja que vai ser tirada da terra. E quando a igreja for tirada, a igreja for vai ser um livramento, não é?
que a igreja vai ser tirada da terra. Quando a igreja for tirada da terra, então o anticristo ele vai se manifestar visivelmente. O anticristo e o falso profeta em pessoa vão entrar em ação, mas é claro que o Espírito Santo ele vai continuar, irmãos, agindo, vai continuar agindo. E se você ler Apocalipse com atenção, você vai ver que fala várias vezes lá: mesmo assim eles não se arrependeram. A Bíblia dá ênfase, como que dizendo, os juízos que Deus está mandando, para ver se os homens se arrependem. Mesmo assim, você pode ler várias vezes, se você ler Apocalipse com atenção, você vai ver que o propósito dos juízos de Deus, não é porque Deus queria se vingar, não, você vai ver um propósito maior, porque aparece assim: mesmo assim eles não se arrependeram. Quando fala dos adoradores da besta, mesmo com os juízos vindo sobre a terra, eles vão continuar adorando a besta, mas vai ter um grupo que não vai adorar a besta, são exatamente os mártires da grande tribulação. Eles vão ser salvos. Então, veja aí, há várias referências bíblicas que os irmãos podem ler que mostram que haverá salvação. A letra D, as duas bestas, eu coloquei aí só para citar o anticristo e o falso profeta. A primeira besta que sobe do mar, o anticristo, líder religioso. Ali tem uma descrição simbólica, mas não vá pensar que a besta é um monstro, não é? Mas a pessoa não tem o cuidado de entender a linguagem simbólica da Bíblia, não procura saber e começa a pensar: não, vai ter um monstro de 10 cabeças e etc, que vai se manifestar. Não, irmãos, ali, aquilo é uma descrição simbólica de um líder político, e a besta que sobe da terra é um líder religioso. Eles vão formar uma tríade satânica. Você já leu Apocalipse 16, 13, versículo 13 especialmente, você vai ver que o dragão, que é o diabo, tendo o anticristo e o falso profeta como seus prepostos, ele vai formar uma tríade. O diabo é imitador de Deus. Claro que não vai ser uma triunidade, como é o caso do Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque os três formam um único Deus, mas o diabo como imitador de Deus, ele, o dragão, claro, vai ser o antideus. O anticristo, o próprio nome já diz, é o anticristo, aquele que se levanta contra Cristo. E o falso profeta, não precisa nem dizer que vai ser o anti-espírito, porque se o Espírito Santo hoje nos estimula, nos incentiva, nos motiva a glorificar a Deus, a glorificar a Jesus Cristo, o falso profeta, ele vai fazer com que todos adorem e prestem culto ao anticristo, ao anti-espírito. Ou seja, é uma imitação da triunidade, da trindade, não é? Como se diz, como eu falei, triunidade é um termo mais correto, teologicamente falando, mas trindade também é aceitável, porque é um termo consagrado já no nosso meio. Os 144 mil também estão aí, são judeus, selados. Não tem nada que ver com o que as testemunhas de Jeová dizem por aí, que são apenas 144 mil que vão para o céu. Não, aqui são judeus que vão fazer um trabalho, assim, de maneira geral, um trabalho de evangelização. É mais uma prova de que haverá salvação na grande tribulação. Esses 144 mil, eles vão evangelizar, eles vão pregar a verdade, juntamente com as duas testemunhas, que alguém se arrisca a dizer que serão Enoque e Elias, porque eles não passaram pela morte, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não é categórica quanto a isso, então não cabe a nós também ir além do que está escrito. Alguns arriscam a dizer que serão Enoque e Elias, mas a Bíblia não diz isso claramente. Claro que, por inferência, alguém pode supor, pode até especular, mas não dá para ser dogmático e dizer serão essas duas pessoas, mas o fato é que serão duas testemunhas que vão receber poderes especiais da parte de Deus para se opor até um determinado tempo, não é? Na primeira parte da grande tribulação, vão se opor ao anticristo e vão ter sucesso, mas depois Deus vai permitir que essas duas testemunhas morram, ressuscitem e sejam tomadas por Deus. Elas vão ser levadas por Deus, isso diante de todos. Veja como
vai ser algo maravilhoso, realizado por Deus. As duas bestas, se haverá duas bestas, o anticristo e o falso profeta, Deus vai levantar duas testemunhas para se opor a essas duas bestas. Aí então vem letra E, o julgamento de Israel, que eu já citei, eu acho que não precisa mais continuar falando, mas tem referências bíblicas aí para os irmãos se aprofundarem. Juízos divinos durante a grande tribulação, que são apresentados de maneira simbólica, mas são juízos reais. Não cabe a nós alegorizar ao extremo o livro de Apocalipse. Você pode considerar como simbólica a descrição, só que está se falando de algo que vai acontecer. De maneira simbólica é a descrição, mas o juízo é real. Então veja aí, 4 cavaleiros, não é? Cavaleiro branco, não vá confundir esse cavaleiro branco do capítulo 6 de Apocalipse com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 de Apocalipse. No capítulo 19 é Jesus, claramente é Jesus. Do capítulo 6, não, do capítulo 6 é uma alusão ao anticristo, porque ali o cavalo branco, claro, alude simbolicamente a uma falsa paz, porque não haverá paz, que logo em seguida vem os outros cavalos, o cavalo vermelho, não é, que fala da guerra, o cavalo amarelo que fala da morte, o cavalo preto que fala da fome, e assim por diante. Então, meus amados irmãos, são 4 cavaleiros que vão, a Bíblia está falando de juízos, os selos, né, que serão abertos, as 7 trombetas, aqui eu coloquei os últimos selos, porque são 7 selos no total, mas quando os últimos selos forem abertos, eles vão desencadear outros juízos ainda maiores, que são descritos sob 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus, e a última taça então vai ser terrível. Está tudo lá em Apocalipse, já caminhando aí para o capítulo 16, que vai mostrar o que? O Armagedon, já caminhando para o final da grande tribulação. O que é o Armagedon? O Armagedon vai ser uma grande batalha que vai se dar lá na região que hoje é chamada de Palestina, não é? Mas lá onde está Israel, tem lá um vale muito grande, que é chamado Vale de Megido, ou Armagedon. É um vale muito grande, e vai haver uma concentração nesse vale, segundo a Bíblia. Eu creio que vai acontecer, do modo como está na Bíblia. E nessa ocasião, claro, os exércitos do anticristo estão com a intenção clara de tomar Jerusalém, de riscar Israel do mapa, o desejo que, aliás, as nações islâmicas é o que mais querem. Veja como vai ser fácil para o anticristo. Irmão Ciro, mas e a bomba atômica? Isso aí não vai ter como concentrar ali uma multidão, porque joga uma bomba atômica, destrói tudo. Veja que são pormenores, mas até hoje Deus tem impedido que aconteça desastres maiores. Há estudos inclusive dizendo que existem grupos terroristas dentro dos Estados Unidos que teriam possibilidade até de lançar uma bomba atômica dentro dos próprios Estados Unidos. Já tem filmes até que retrataram isso, não é? Mas de uma maneira miraculosa até hoje, se de fato existem esses terroristas com essa possibilidade, até hoje eles ainda não fizeram isso. Por quê? Deus ainda não permitiu, não é? E eu creio nessa descrição da Bíblia, que vai acontecer essa grande concentração lá no Vale de Megido, no Armagedon. E aí é nesse momento, aí já pulando para o tópico 5, que vai acontecer a manifestação de Cristo. Vamos para o tópico 5, segunda vinda de Cristo, terceira parte, a manifestação de Cristo. Quem não veio ontem, eu pedi para alterar aí a terceira parte. Aí na apostila ainda aparece 2, não é? Segunda vinda de Cristo, 2, na verdade é 3, já é a terceira parte. A manifestação de Cristo, o Armagedon, a prisão do diabo e o julgamento das nações. Manifestação de Cristo, é aí que está a segunda parte
ou a parte final ali da vinda de Jesus. Veja que a vinda de Jesus abrange todos esses eventos que eu mencionei, a partir do arrebatamento. Mas a manifestação de Jesus, o aparecimento de Jesus em poder e grande glória, não deve ser confundido com o arrebatamento. Arrebatamento, embora muitos não gostem que se fale isso hoje em dia, e tem até pessoas do nosso meio achando que é equivocado dizer isso, mas é perfeitamente bíblico o que eu vou falar. O arrebatamento será sim um arrebatamento secreto, porque Jesus disse: os levarei para mim mesmo. Ele falou para a sua igreja. É comparável à ressurreição. Assim como a ressurreição será dentre todos os mortos, o arrebatamento também será dentre todos. Jesus aparecerá para a sua igreja, e nós vamos encontrar com Ele nos ares. A igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Vai ser um arrebatamento. Arrebatamento é rápido, de repente, num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo de dizer aleluia. A pessoa vai dizer e vai continuar dizendo aleluia lá no céu, já na glória com o Senhor, porque será muito rápido, num abrir e fechar de olhos. Agora, a manifestação do Senhor é diferente, porque aí sim, Apocalipse 1:7 diz: todo olho o verá. Zacarias 14, versículo 1 até o versículo 4 diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. Ali é quando Jesus virá com todos os seus santos. É diferente do arrebatamento. Então eu coloquei aí: não deve ser confundida com o arrebatamento. Letra B: o Senhor Jesus será visto por todos. Apocalipse 1:7, Atos 1:11. Jesus virá com poder e grande glória. Várias referências. Haverá uma reunião de todos os santos de todas as épocas, porque ali o Senhor, claro, o texto bíblico diz que o Senhor virá com todos os seus santos. E aí então acontecerá o Armagedon. O Armagedon é, na verdade, o termo que designa o fim dessa guerra que já vai estar acontecendo durante a grande tribulação. Ou seja, o anticristo fará guerra aos santos. A igreja hoje, se os cristãos são perseguidos por ocasião da grande tribulação, os cristãos também, que os mártires da grande tribulação serão cristãos, por assim dizer, servos de Deus. Eles vão ser perseguidos. Deus vai continuar mandando juízo. A população hoje que está aí, passando de 7 bilhões, com certeza já vai estar bem reduzida, porque se você ler lá sobre os juízos que virão sobre a terra, você vai ver que muitos vão morrer. E Israel também já vai estar dizimado. Muitos judeus vão morrer, pode ter certeza. Vão acontecer ataques terroristas em massa, vão acontecer ataques de todo tipo, e Deus, claro, vai controlar as ações. O diabo vai ter maior liberdade, mas não é uma liberdade total. Deus nunca perderá o controle total de todas as coisas. E meus irmãos, então, quando Jesus vier e Ele pisar aqui na terra, mais precisamente lá em Jerusalém, os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras. O anticristo e o falso profeta, eles vão se levantar naquele momento contra os exércitos celestiais. A Bíblia mostra isso. Mas Jesus não precisará nem brigar com o anticristo. Diz a Bíblia que ele será vencido pelo sopro da sua boca. E o anticristo e o falso profeta então vão inaugurar o inferno propriamente dito. Você sabia que o inferno propriamente dito ainda não foi inaugurado? Eu não estou falando do Hades. O Hades sim, o Hades, como uma antessala do inferno, já foi inaugurado. Agora, o inferno propriamente dito vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Até aquela ocasião vai estar vazio o Geena ou Geena, não é? Geena, porque já existe o termo também em língua portuguesa, mas quem é mais rigoroso aí com o grego prefere falar Geena. Então veja que ali o inferno já vai estar inaugurado, não estará ainda inaugurado, vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Tudo isso que eu estou falando,
eu peço que os irmãos leiam na Bíblia, porque não é invenção minha. Basta ler lá Apocalipse 19, você vai ver, Jesus vai vencer o anticristo, e diz a Bíblia, irão eles, anticristo, falso profeta, irão eles para o fogo eterno, irão para o lago de fogo, Guiena, irão para o lago de fogo. Para onde irão os mortos da batalha do Armagedon? É aqui que está uma pergunta, é interessante isso aqui, porque estes mortos aqui, veja que interessante, eles morreram, só que a Bíblia não diz que eles vão para o lago, para o fogo eterno. Mas por que isso, irmão Ciro? Por que o anticristo e o falso profeta, eles vão direto, e os outros mortos não? Porque eles vão comparecer. Veja como Deus é justo. No caso do anticristo e falso profeta, é um caso de exceção à regra, porque eles já estão por antecipação condenados. Agora, aqueles que vão morrer naquela batalha, eles vão ser condenados ao inferno também, só que no juízo final. No juízo final. Aqui o texto mostra que eles irão aguardar, não é? Aguardar para o juízo final. Agora, os vivos é diferente. Os mortos, aqueles que morrerem na batalha, é claro, eles vão aguardar para o juízo final. Apocalipse 20, versículo 15. Agora, os mortos, ou melhor, os vivos, porque muitos não vão morrer naquela batalha, não é? Vai haver sobreviventes. Os sobreviventes são exatamente as nações vivas, que vão ser julgadas no julgamento das nações, que está lá em Mateus 25. Esse texto, creio que é importante ler. Abra aí rapidamente, Mateus 25, já vou terminar, que as horas me mandam parar, não é? Está ficando até, eu sei que fica cansativo para os irmãos, o assunto é um assunto importante, mas eu prefiro que os irmãos fiquem desejosos de aprender mais, e não enfastiados, porque se os irmãos ficarem cansados, aí nunca mais os irmãos vão querer saber de escatologia, e aí eu vou dar conta diante de Deus, não é? E não é isso que eu quero. Mateus 25, veja aí, Mateus 25, 31 a 46, eu vou ler, já que eu quase não li a Bíblia aqui, estou só citando, vamos ler aqui uma boa porção da Bíblia, mas veja como isso aqui não tem nada que ver com o juízo final. Muita gente gosta de aplicar esta passagem ao juízo final, como se fosse o juízo final, mas não é. É julgamento das nações. Veja se você consegue entender. Jesus vem, vence o anticristo e falso profeta, vence os exércitos do anticristo e falso profeta. O anticristo vai direto para o inferno, juntamente com o falso profeta, preparado, o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Muitos vão morrer, a Bíblia não faz menção ali de que eles vão direto para o inferno, porque eles vão comparecer ali diante do trono branco. Mas os que ficarem vivos, esses vão ser julgados. Olha aqui o que diz a Bíblia, Mateus 25, 31. Todos encontraram? Mateus 25, 31. Veja: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, não é o arrebatamento aqui, é a manifestação de Jesus em poder e grande glória. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, ou seja, claro, os representantes das nações, não é? Serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, o dos bodes das ovelhas. Bodes aqui os irmãos vão entender pela leitura, que representa aqueles que fizeram mal a Israel, aqueles que participaram da rebelião do anticristo contra Israel. E as ovelhas são aqueles que não se rebelaram contra Israel, porque há nações, claro, que não vão participar desse levante contra Israel. Há pessoas dentre as nações que não vão se rebelar contra Israel, eles vão ser julgados também nessa ocasião, os representantes de todas as nações.
Imagina quantas nações hoje estão registradas aí pela ONU, mais de 200, todos vão ser julgados, as nações, os representantes delas. Então veja aí, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Irmão, aqui não é política não, viu? Muita gente usa, tá vendo? O pessoal da esquerda, não é? O pessoal da direita, aqui é outro assunto, não é? Muitos fazem os gracejos aí com isso, porque aqui o pessoal da esquerda é o pessoal que está contra, não é? Contra Deus, contra o povo de Deus, e os da direita não, mas não vá confundir. Versículo 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino. Reino aqui é um milênio, porque aquelas nações vivas, nem todos são salvos ainda, mas vão ingressar no milênio com a possibilidade de salvação. Então aqui reino é o reino milenial, é o reino de Cristo. Então veja: vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos aqui, irmãos, por mais que sejamos tentados a dizer que é a igreja, pelo contexto não. Se você ler Joel, que fala do julgamento das nações, Joel 2, Joel 3, se você ler Oséias, com cuidado você vai ver que esses pequeninos irmãos é uma alusão a Israel. Cuidado com esse pensamento de que a igreja substituiu Israel, não é verdade. Claro que a igreja é hoje o povo de Deus, sem dúvida nenhuma, porque Deus derrubou a parede da separação e não há nem judeu nem gentil. No plano espiritual, a igreja é o povo de Deus, mas não quer dizer com isso que Deus anulou o plano que ele estabeleceu para com Israel. Deus não anulou. E esse texto aqui está falando exatamente de Israel. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aqui fogo eterno já está falando do inferno final, já é o lugar onde estará na ocasião já o anticristo e falso profeta, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos quando a um desses pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. A vida eterna aqui, irmãos, à luz do contexto, é uma alusão ao reino, porque significa que vão ter oportunidade de receber